quem entra, o amor pelo barco. O cara não dorme sem essa. Pode fazer a pergunta se tu quiser. É um filme recente. Isso. O barco foi para algum lugar? Foi. Ele morreu por conta de algum naufrágio ou por Não. o barco afundou? Não. Ele teve que, teoricamente, sair do barco? Ele nem Não, ele entrou não no tá no barco. Acontece alguma coisa no barco? Sim. O quê? Ora, mas É, eu tenho que saber. Eu sei, você O que. barco não afundou. Não. Ele morreu no barco. Não, ele não tá no barco. Ele só tinha um amor pelo barco. É. E não tinha barco nenhum. Tinha barco. Se você não vai pegar no barco, para que tinha um barco. Ele tinha um barco, Tinha, era dele. mas ele não entrou no barco. Nenhuma vez na vida dele. A narrativa do filme não é dentro do barco. Não. Sei que porra de filme é esse. Não. Sabe? Eu posso dizer, vai, ele tinha coisa. O O menino se menino lá. ele vai no barco, tem um barquinho de papel. Ele sabia que viu alguma idiotice. Na verdade, ele vivia não. Seu amor pelo barco e custou a vida. Eu pensava que não faz sentido, velho. Eu tava na praia, Porque- Pois é, viu coisa. Porque, tipo assim, ele, o barco vinha lá, a cabeça assim, né? Caindo ele, né? Aí, Eu tinha muito meu barco. você gosta desse barco. É verdade, filho. Sério? Eu me senti no boca. É isso, aí não passa não, viu? Isso aí já faz um mês que eu tô sentindo até hoje. Que merda. Hein? Só tem 3 segundos que a mãe. Porra, Eu ia pensando. faz muito sentido. Entre os outros não faz muito sentido. Ela vai dar aula pra gente. Mas agora, se você tivesse melhorado a formulação, Esse aí, e aí? tem a Se chave. você falasse o seu amor pelo barquinho de papel, não, mas barco, você imagina um barco. Deixa eu dizer um papo, cara. Deixou. Sim, Não, sim. Ele ainda fazia o papel dele, tá? Eu ainda perguntei que ele tinha um barco, ele disse que tinha. Ele não tinha o barco. Lá acontece o primeiro perdendo o barco. O barco era de madeira, aí inventou. eu perguntei essa primeira vez quando eu fiz, eu fiquei, o barco era de madeira? O barco era de plástico? Ele não. O barco era de alguma coisa? Que merda. Porque ele entrou no barco, ele levou o barco pra... Essa agora tu sempre faz, tipo, como assim ele entrou no barco, velho? Não faz sentido. Olha, O barco afundou, ele nunca entrou no barco dele, mas o barco passa. No final, não, cara. Faz sentido tu soltar lá, esse é o problema, você se sentindo um lixo. Aí ele levou até o nome dele agora. Não, palhaçada, palhaçada. Literalmente. Palhaçada. Uma palhaçada mesmo. tem outra de cabeça? Deixa eu ver. Não, faça mais um. Tem frustrado. Fiquei frustrada. Nossa. Cara, não. Foda, viu? Eu tenho uma aqui, só que é muito fácil. Vai. Mas eu Não vi. não vou fazer. Tá proibido de falar em É como se fosse que parece que é sua. Vai falar de papo, de desafio. Meu Deus, cara. que tá proibido na sala. Proibido. Dá pra fazer lá fora? Foi. Tá bem essa menina. Vamos Minha lá. professora de inglês, ela fazia isso, imagina, ela fazia isso. Cara, você para pra pensar assim, faz todo sentido. É, Já mas tá gravando. tava tudo na tua cara, tá ligado? Só que tu não tem como fazer isso de não sair. Ah, outra coisa que é mentira. Ela falou que era recente, tá? Já coisa muito antiga. 2017. Não, a recente mas é 2017. Não. Mas você especificou isso. É recente. Não, tem um filme mais antigo. Mas a gente tava falando do remaster. Esse, Cena pra ter dito. O filme Não, você não remasterizado, perguntou isso. o filme remasterizado consiste no amor por um barco que conquistou a vida. Aí tá certo. Ou seja, vocês me enganaram, me induziram aí. Essa informação não fazia muito relevância. A casa linguiça arroz, porque ela tem um cara dentro do barco. Ele não É. tem um barco. Na fotinha tem tipo um cara adulto que tava no barco apontando. Linguiça arroz, total. Essa E vira concha para que o filme Isso é de um jogo? É,
Já é 2017 esse aí. Viu? Seu amor por um barco me custou a vida. Mas só isso que ele tinha. Esse programa é uma carniça. Vocês passam isso aí. Vamos lá, meus queridos. Boa noite para quem está comigo, boa noite para quem está em casa. Boa quinta-feira aí após uma pegadinha que eu sofri em sala de aula. Amanhã tem mais uma. Amanhã, com certeza, deve ter mais um desse jogo cretino aí que ela trouxe para a sala. Seguinte, seguindo a lógica do nosso curso de hoje, que eu não tenho um módulo de vocês, mas eu acredito que após retração e lentes, deva ser ótica da visão. Aí, confirme para mim. Olha se é isso mesmo. Não tem esse módulo de vocês. É? Você está falando de qual? A gente fala de vivência aula passada, não foi? Então é isso. Então é ótica da visão, correto? E ótica da visão. Maravilha. Ótica da visão. Talvez, né, dos assuntos que a gente tratou até o momento, seja o mais interdisciplinar. Ótica da visão, obviamente, tem uma abordagem física, não atua e pertence à física, mas ele também tem uma grande abordagem biológica. O que é que nós vamos nos dedicar dentro de ótica da visão? Ao estudo do olho, mas não é qualquer olho, é o olho humano. Com certeza, um instrumento óptico natural mais perfeito que nós temos. Por exemplo, quando o olho ele atende aos parâmetros comuns, aos parâmetros normais, que é uma curvatura ocular de 25 centímetros, né? Uma profundidade de 15 centímetros, uma distância a um ponto objeto de mais ou menos 10 centímetros, você está diante de uma condição que nós chamamos de olho emétrope. Olho emétrope. O olho emétrope, como a Joana acabou de dar um complemento interessante aí, ele é o olho ideal. Mas, na realidade, nós dizemos que o olho emétrope é o olho sem deficiência. Olho sem deficiência. Galera, muito raro, certo? Muito raro você encontrar um olho emétrope. Motivo. Os indivíduos que não utilizam óculos, por exemplo, eu não utilizo óculos, nem vocês dois, por exemplo, elas duas aqui utilizam. Mas, possivelmente, nós que não utilizamos ou por negligência, por não querermos utilizar, ou porque temos preguiça de ir ao oculista e detectar a ametropia. Basicamente, todos os seres humanos eles sofrem de ametropia. Essas ametropias, né, eu particularmente fui ao oculista com um ano. Zero bala, zero da bodega, até agora, né? Enxergo muito bem de longe, enxergo muito bem de perto, então o olho está ideal. Mas, com o passar do tempo, nós adquirimos a metropia. Porque qual é o motivo? A metropia, ou olho amétrope, esse é o olho com deficiência. É o olho comum de se encontrar. Com deficiência. E quando eu falo deficiência, é literalmente uma deficiência na forma do olho. O globo ocular, ou ele é muito achatado, ou ele é muito alongado, ou ele tem uma curvatura inexata, ou seja, ao invés de ser uma circunferência perfeita, ele é como se fosse um geoide, ele é achatado nas pontas, certo? Então, ele apresenta algum tipo de deficiência, e essa deficiência, ela vai acabar provocando uma implicação direta na visualização das imagens. Traduzindo, quando você tem um olho amétrope, ou você vai ter uma dificuldade para enxergar objetos longínquos, ou você vai ter dificuldade para enxergar objetos próximos, ou as duas coisas podem acontecer. Pessoas que não enxergam bem, nem de perto, nem de longe. Ou você vai ter dificuldade, aí já são ametropias mais sérias, né? São doenças, na verdade. Ou você tem dificuldades de discernir cores, né? É um grande problema, certo? Ou simplesmente os seus olhos
a sua estrutura ocular, ela passa por um processo de envelhecimento e você perde a capacidade de formar imagens nítidas. Enfim, é um leque de ametropias. Entretanto, para o vestibular, nós precisamos focar nas principais ametropias, para o teu Enem ou para o teu vestibular tradicional, seja ele qual for. Ó, a primeira ametropia que é importante você falar é uma ametropia chamada de astigmatismo. Já falar um pouquinho sobre ela. A segunda ametropia que é importante você falar é chamada de miopia. O terceiro defeito ocular, ou a terceira ametropia, é a hipermetropia. Basicamente, são essas três as mais importantes, mas eu considero uma outra também muito importante, que é a presbiopia. Existem outras, certo? Então, você vai encontrar, por exemplo, daltonismo, você vai encontrar, por exemplo, catarata, você vai encontrar glaucoma, né? Você vai encontrar outras ametropias variadas, mas aí, quem se dedica a essas ametropias, que não são simples defeitos, mas sim fatores congênitos, doenças severas, não é a física, é a medicina. Então, a medicina ela acaba se apropriando dos conceitos físicos, do cálculo do que é uma divergência, do que é um ponto objeto, do que é um ponto imagem, do que é um ponto próximo, do que é um ponto distante, das estruturas oculares, e um médico chamado de oftalmologista vai ser o camarada responsável por dar o diagnóstico da sua doença. Quando a sua doença ela é detectada, aí ele é encaminhado, quando eu digo paciente, para um profissional da física que normalmente é proprietário de uma ótica, né? Então, normalmente, os caras que são proprietários de óticas são camaradas que cursaram física. É obrigatório? Né? Não, não é obrigatório. É o que acontece na maior parte, porque, tipo assim, tem muitos termos técnicos, né? Os óculos de vocês, quando vocês vão conversar com um oculista, ele vende os óculos de acordo com o quê? O que é que os seus olhos precisam para ser corrigidos? Esquerda, angulação, grau negativo, positivo. Acabou de falar. Negativo. Grau, né? Então, você compra os seus óculos de acordo com os graus. Mas grau não existe. Então, você está sendo, digamos assim, enganado, né? Você não compra o óculos pelo grau. Você compra o óculos pela vergência. E o que ele chama de grau é, na verdade, dioptria. Só que se eu chegar para um camarada, por exemplo, que não tenha sequer o segundo grau completo, né, e falar esse termo para ele, ele vai entender o que é? Não. Mas se eu falar grau, o que é que ele vai achar? Ah, se eu usar esse óculos aqui, ele vai aumentar a imagem que eu vou ver tantas vezes, ou seja, tem tantos graus. Então, fica mais do cotidiano dele, é mais palpável. Né? Então, retira-se a obrigatoriedade do camarada proprietário da ótica ser o dono da ótica, perdão, ele ter cursado física, mas recomenda-se, né, que se ele não tiver cursado, que ele tenha pelo menos uma instrução básica de ótica, né, que ele assista algumas aulas de ótica geométrica para ele ter propriedade do que está falando. Ele não vai precisar fabricar os óculos, porque para isso ele contrata um outro profissional que é chamado de optometrista, que é o camarada que vai fazer a análise da receita e vai confeccionar as lentes de acordo com a sua necessidade, né? Aí você pode ter lentes das mais variadas naturezas. É em cima disso que a gente vai trabalhar. Você pode ter lente convergente, você pode ter lente divergente, você pode ter lente prismática, você pode ter lente biconvexa, você pode ter aquela lente plano-convexa que você chama popularmente de lente fundo de garrafa, né? Enfim, você tem várias e várias aplicações de lentes para cada ametropia distinta. Então, cada tipo de ametropia que a gente vai se dedicar aqui, ela tem uma lente de correção, certo?
Por exemplo, quando você fala de astigmatismo, você está falando de uma metropia, de uma doença, que está diretamente ligada à má formação da curvatura ocular. Ou seja, isso acontece porque a curvatura do seu olho ela não tem uma metragem correta. Ou ela é menor do que deveria ser, ou ela é maior do que deveria ser. Normalmente, os componentes oculares devem seguir um padrão de linearidade. Quando o cara tem um olho astigmático, a córnea dele ela possui uma curvatura menor do que o normal. Esse é o caso mais comum. Há uma divergência, certo? Entre os centros de curvatura do olho. Ou um é maior do que o outro, ou um é menor do que o outro. Né? Mas acaba sendo a mesma coisa. Aí, professor, qual o resultado disso aí na prática? O que é que essa diferença nos raios de curvatura pode acabar provocando, né? Você não tem informação de imagens nítidas. Ou seja, o camarada que é astigmático, primeiro sintoma que ele vai ter, a primeira percepção que ele vai ter são imagens turvas, são imagens sem nitidez. Aí esse é o que sofre, tanto para longe quanto para perto. E essa metropia em si, ela causa um outro incômodo, que é qual, professor? Sensibilidade à luz. Então, o cara que é astigmático, ele tem os olhos sensíveis à luminosidade. Acaba sendo, digamos assim, complicado para ele, por exemplo, sair à rua de dia sem os óculos. Também é difícil dirigir porque você não consegue ver nada porque tá todas as luzes estouradas. Aí, quando você está num lugar de grande iluminação, trânsito, os faróis, acaba sendo também uma tarefa complicada. Né? Sair ao sol sem óculos é uma tarefa complicada. Estar em presença de várias luminárias é complicado. Então, o camarada que é astigmático, ele tem, né, sérios problemas em relação à formação de imagens. Mas, o astigmatismo, ele tem uma qualidade. Né? Professor, qual a qualidade dele? Ele gosta das outras doenças. Ou seja, ele não gosta de ser sozinho. Né? Normalmente, quem é astigmático não é só astigmático. Você é premiado, né? Ou você é um astigmático míope, quase todos os astigmáticos são, e em raros casos, você é um astigmático hipermétrope, né? Mas esse carinha aqui, essa metropiazinha aqui, ela não gosta de ser sozinha. Então, ela sempre gosta de estar acompanhada de alguém. Professor, e o cara que é míope, né? Qual é o problema dele? Galera, quem sofre de miopia sofre de um encurtamento do globo ocular. Né? Quando eu falo de um encurtamento, não é tipo assim, Vargas é bem pequenininho. Não é isso. Eu estou falando da caixa ocular. Sua caixa ocular deveria ter uma centimetragem X e ela acaba tendo um valor um pouco menor. Resultado disso, as suas imagens elas são formadas antes da retina. Professor, e qual é a consequência disso? Seus olhos são muito convergentes. Eles concentram a luz muito antes de onde ela deveria ser concentrada. Vamos lembrar? Quando eu tenho a concentração dos raios de luz, eu tenho a formação de imagem, correto? Então, os nossos olhos, por exemplo, eles formam imagens reais. Reais, invertidas e menores que um objeto. Porque se eu tivesse, por exemplo, a capacidade de formar uma imagem do tamanho que você quer, não caberia no meu olho. Meu olho é muito menor do que você. E por que é que eu consigo te ver por completo? Por que é que ao olhar para você eu vejo o seu corpo todo? Porque existe um negócio chamado de acomodação visual, que é a distância que eu devo estar para que você literalmente caiba nos meus olhos. Aí, o indivíduo que é míope, ele vai ter esse problema. A concentração das imagens, a concentração dos raios de luz, ela vai acontecer antes da retina, que é o lugar onde eu vou ter a projeção da imagem. Aí, resultado, a pessoa míope, ela só consegue enxergar objetos próximos. Então, ela tem que estar próxima do objeto para ver os objetos. Objetos distantes aparecem embaçados para esse indivíduo. O camarada que é míope, ele precisa utilizar uma lente de natureza divergente. Então, ele precisa de uma lente que faça o espraiamento ou o espalhamento, né, dos raios. Então, tem que espalhar os raios
para que a imagem seja formada para além de onde ela é formada, e aí você ter a acomodação visual necessária, certo? Inclusive, quem é míope, eu falo de acordo com o que a teoria diz, não sei porque eu nunca experimentei, mas quem é míope tem muita dificuldade nos primeiros dias com os óculos. Professor, por quê? Porque os objetos nunca estão no lugar que você vê. Então, por exemplo, uma maçaneta, você vê a maçaneta aqui, mas quando você vai pegar, ela sempre está um pouco mais à frente. Então, leva um tempo até o seu organismo se acostumar com a presença do instrumento de correção. Você estava acostumado a ver as coisas de uma forma, e agora você vai passar a ver as coisas de outra forma. Então, leva-se um tempo para que você tenha, né, essa acomodação. É tanto que o tempo é chamado de período de acomodação. Então, você tem esse período que é mais ou menos 2, 3 dias, ou às vezes até mesmo semanas, para que seu organismo se acostume com isso. E só tem uma maneira de você fazer, utilizar os óculos. Então, você tem que usar os óculos e realmente pegando as coisas até você se acostumar. Quem é hipermétrope é totalmente ao contrário de quem é míope. Quem sofre de hipermetropia tem grandes dificuldades para enxergar de perto. Então, objetos que estão próximos são difíceis de visualização. Me confirme, alguma vez você já viu alguém pegar um caderno, um livro, e a primeira coisa que ele faz é isso aqui, ó. Normalmente, quem é hipermétrope afasta para poder enxergar, né? Então, o cara vai Chega, eu pego o celular, assim, aí dá uma afastada, né? Para poder enxergar o que lá está. E com a idade também, né? Isso vai acontecer. Isso. Quando você afasta, você aproxima. Exatamente, onde eu vou chegar agora. Aí o que acontece? Quem é hipermétrope ou nasce hipermétrope ou adquire a hipermetropia. Né? A mesma coisa acontece com a miopia. Você pode nascer ou você pode adquirir. Mas como é a hipermetropia? Enquanto a miopia ela é o encurtamento do globo ocular, a hipermetropia ela é o alongamento. Eles vão convergir, eles vão concentrar para além da retina, para além de onde a imagem deveria ser formada. Resultado, você tem um olho muito divergente, um olho que espalha muito os raios. Consequência direta disso, você tem um ponto próximo, ou seja, o lugar de onde está o objeto, mais distante do que deveria ser. Você precisa ter uma distância maior para ver imagens nítidas. É isso que acontece com o hipermétrope. Aí esse carinha... Assim, meio que quando você vai envelhecendo, o seu globo ocular ele vai alargando. Então quer dizer que nunca ninguém vai ter, tipo, 100, vai ser 5% hipermétrope. Nunca vai ser, como eu falei no começo da aula. Isso daqui é uma condição ideal. Você é hipermétrope até uma certa idade. Acima daquilo, você vai sofrer de uma doença que normalmente é essa aqui. Vou explicar já quem é. Então, quando eu quitei as máquinas do álcool pela primeira vez, eu acho que tudo é tão bonito. Eu fico assim, meu Deus, as coisas estão assim, é formas, né? Não, é porque, tipo, é tudo tão meu opaco, Eu achei demais, né? é meu tudo opaco, eu conheço ela assim, meu Deus, a vida é tão bonita. Eu nunca Toda vez que eu fico muito tempo sem óculos, tu nunca fica sem óculos. Nunca. Exatamente, eu uso óculos. Eu acho que ela tá uns 2 meses aí, nunca vi. passou longo um dia, eu acho. Eu não gosto. Aí quando eu falo que você não sabe, né? Mas se piora, eu não sei. Ignorar o pior. Mas é, na casa é o quê? Porque, assim, se é um instrumento de correção e você não corrige, a metropia evolui. Né? Então, ela acaba evoluindo quando você não faz o uso da lente de correção. Aí é o seguinte, o hipermétrope, ele vai concentrar os raios antes, né, do que deveria ser. E para que isso aconteça, para que ele concentre os raios antes, ele precisa de uma lente convergente. Né? Ao invés dos raios de luz se cruzarem para além da retina, ele precisa que elas se cruzem, que os raios se cruzem para antes da retina. E aí ele vai ter a acomodação visual correta. O que você falou, né, com o envelhecimento do indivíduo, não é só o globo ocular que aumenta, nós dilatamos na qualidade. Então, isso acontece com a sua altura, você cresce com o tempo, isso acontece com os seus pelos, você passa a ter surgimento de pelos em regiões que você não tinha antes. Os pelos nascem de modo mais protuberante nos rapazes, a barba começa a ficar de modo mais evidente, né? Os homens, eles têm uma tendência natural
falando do corpo masculino, né? A tem uma dilatação dos braços, das pernas, as meninas, né? Dos seios, das nádegas, enfim, o seu corpo ele vai dilatando de acordo com o passar do tempo. E isso acontece também com os seus órgãos. Não é só a estrutura muscular que não dilata. Seus órgãos também dilatam com o tempo. E não é só isso que acontece. Algumas estruturas oculares, com o passar do tempo, elas vão perdendo viscosidade. Vocês já devem ter conversado com pessoas mais velhas, os avós de vocês, os tios avós de vocês, e é comum que pessoas que tenham uma idade mais avançada façam queixas frequentes a respeito de joelhos, articulações, estralos em braços, em pernas, em joelhos, né? Isso é normal, né? Estralos, né, e tal, que você escuta, pelo comprometimento das... Olha aí, rapaz. E o pior é que ela fica bonita de óculos, né? Porque não usa óculos. Porque ela dá preguiça. Aí, ó. Esse... É porque eu esqueço que eu não tô enxergando. Esse, talvez, se a mediunidade dela fosse muito severa, eu não Não, tô dois precisava, né? Esse tem três e pouco, não graus. é? Eu tenho dois. Eu não enxergo. Nessa exata posição, eu não consigo ler nada. Eu consigo ler tudo. Meu olho é Também, né? meu olho é metro. Felizmente. Tá? Tamo junto. Voltando para a ideia. Eu só uso homem cedo. Eu vi o vídeo. Só quem é metro aqui. Só quem é sadinho 100%. Passar Eu fui. Ó. Deixa Deixa eu fechar aqui a ideia. exato, 6 anos atrás. Esse envelhecimento das estruturas acaba provocando o envelhecimento de uma membrana muito importante do seu olho. Vocês já ouviram falar alguma vez a respeito de uma estrutura chamada de cristalino? Cristalino ele é a lente natural do seu olho, certo? É ele, por exemplo, responsável pela conjugação, pela formação das imagens. Obviamente, o mecanismo da visão ele é muito mais complexo, por exemplo, do que o da audição. O mecanismo da audição ele é bem simples, né? A grosso modo, a título de compreensão para vestibular, o que é que você diz? A fonte emissora emite o sinal sonoro. Ele se propaga por um meio material, você vê se sólido ou líquido gasoso. Ele chega ao seu ouvido, perdão, faz a sua membrana timpanar, conhecida como tímpano, vibrar na mesma frequência do som emitido, e aí essa vibração ela é traduzida em impulso nervoso que o seu cérebro interpreta como som. Esse é o mecanismo da audição. Você consegue resumir em 1 minuto de fala, né? E aplicar para qualquer tipo de questão de vestibular. O mecanismo da visão não é tão simples assim. Pessoal, por quê? Porque a estrutura ocular ela é bem mais complexa do que a estrutura auditiva. E como é que funciona? O seu olho é basicamente a sua córnea, né, que é o seu globo ocular, que está dentro da sua caixa ocular, da sua caixa óssea. Essa caixa óssea, ela tem um canal aberto. Então, o nosso olho ele é aberto. E o canal aberto recebe o nome de pupila. Pupila, que é uma espécie de abertura sensível à luz. Ela é fotossensível. O que é que acontece? Em ausência de luz, ela dilata para que você possa captar a maior quantidade de luz possível do ambiente e ver sem esforço. E em presença de luz, ela contrai, para que entre somente a quantidade de luz adequada para que você enxergue a imagem sem causar danos à sua membrana ocular. Essa pupila, ela conta com o auxílio de uma espécie de diafragma, que é chamado de íris. Íris é o diafragma natural do seu olho, que ele tem basicamente duas funções para o nosso nível de estudo de ensino médio. A primeira, coloração dos seus olhos. A coloração dos seus olhos deve-se a íris. Eu acho que vocês devem achar olhos claros bonitos, correto? A maior parte das pessoas acha. Mas vocês sabiam que olhos claros é sinal de ametropia? Quem tem olhos claros, na verdade, sofre de ametropia, por exemplo, olhos azuis, né? Olhos... Ah, você tem um claro que o meu.
olhos verdes e tal. Quem tem olhos negros e olhos castanhos está com uma coloração correta dos olhos, está com pigmentação correta. Quem não tem, tem defeito na visão, né? Então você tem um problema de pigmentação na sua íris. Nada que seja muito severo, mas não deixa de ser uma metropia. Olho da lembrança. Certo? É normal. É normal. Quanto mais escuro o olho, mais normal o olho. Então, o que é que acontece? A íris, além de estar diretamente ligada com a coloração dos seus olhos, ela também está ligada com a abertura e o fechamento da sua pupila. Ela funciona como uma espécie de diafragma que fica o tempo todo dilatando, contraindo sua pupila, auxiliando na entrada da luz. Passado isso, nós temos outras séries de elementos, que são os vasos sanguíneos. Nossos olhos são muito vascularizados, mas muito mesmo. Então, se você sofrer qualquer tipo de lesão no olho, você vai perceber que automaticamente seu olho vai ficar muito vermelho. Isso acontece até mesmo com um simples rompimento de vasos. Por exemplo, você está ali, né, de noite, vamos supor que você está com o início de diabetes. À noite, quem é diabético sente muita sede. Então, você tem que ter no nível da sede, o cara que é diabético, ele acorda para beber água. Então, ele está tão sedento de uma maneira que ele rompe a barreira do sono para levantar e tomar água. Quando você dorme, você está ali entre lençóis, entre edredons e tal, isolantes térmicos, né? Você não está trocando calor por meio externo. Sua energia térmica fica retida. Resultado, você tem uma elevação da temperatura corporal. Aí, quando você levanta de uma vez, por exemplo, e abre uma janela ou abre uma geladeira, você tem contato com o frio, digamos assim, com o vento de menor temperatura, isso acaba causando um derrame ocular. Professor, por que isso acontece? Você está com uma temperatura elevada, né? A temperatura interna está alta, o seu vaso sanguíneo está dilatado, certo? Então, quando você relaxa seu corpo, é por isso que vocês não podem, quem tem esse costume, pare, né? Talvez seja esse um dos fatores que prejudique você no processo de aprendizagem, você não pode estudar deitado. Quem diz que estuda deitado está mentindo. Porque deitado, tipo assim, deitar na cama, pegar um livro e estudar, isso não é estudo. Porque piorou. Cama não é lugar de estudo. Professor, por quê? Foge da sua compreensão, foge do seu controle. Eu sempre falo para os alunos, coincidência ou não, hoje no terceiro ano a gente fez uma oficina com os meninos para conversar sobre vestibular. Eu fico pasmo como às vezes os alunos vão fazer vestibular e eles não sabem nem o que é que o vestibular trata. Por exemplo, eu escuto de muitos alunos, professor, como é que eu posso estudar física de uma maneira mais leve? Né? Sem ter vontade de me matar ou sem ter vontade de matar o professor. Né? A resposta do prazo é essa, né? Porque assim, eu escuto muito, o professor gosta muito do seu, mas sua matéria é uma carniça. Eu escutei isso muitas vezes. Mas, tipo assim, o problema é, além da afinidade que você tem que ter com os estudos, seja esse estudo de exatas ou de humanas, vai muito do método que você usa para estudar. Esse exemplo que eu falei da cama, quando o seu corpo ele vê a cama, o seu subconsciente já entende que ali é um local de repouso, é um local de relaxamento. Aí, como diz aquele meme, né? A mimir. Então, quando você vê, você já tem vontade de ir dormir. Quando você deita, a sua estrutura corporal, ela entende que é um momento de descanso. Resultado, seu corpo ele não vai destinar a quantidade de energia que você precisa para armazenar conhecimento. Ele vai mandar só uma pequena parte, porque você está acordado. Mas ele não vai mandar o que ele deveria dar. Então, professor, qual era a maneira mais eficiente de estudar? Ir para um lugar, colocar sua bundinha na cadeira, sentado numa mesa bem iluminada. Esse é o local para você estudar. E ficar longe de qualquer coisa que lhe distrai. Sua família lhe distrai. Então, tipo assim, ele está em discussão com o pai, mãe, irmão. Se você namora, ele está em discussão com o namorado. Ele está em discussão com o amigo. Né? Então, fugir das coisas que você consegue gerenciar. O que é que você não consegue gerenciar? É o sinistro. Só que diabo é isso. Você andando pela rua, uma pessoa lhe assalta. Você não pode gerenciar isso. Então, se o cara, você sai aqui,
O cara vem, pega você, tira o seu bolso, rebola no chão. Isso você não controla, né? Tá fora do seu alcance. Então, não sendo sinistro, né? Você tá de boa, né? Não, você consegue gerenciar. Então, no momento de você estudar, é quando você senta num lugar, puxa a cadeirinha, vai fazer a questão, morreu. É ali. E você gerenciar os conflitos, né? Evitar tipo de briga. Quando você está deitado, vai voltando para aquela ideia que eu estava falando, e seus olhos estão aqui com os vasos todos dilatados, está relaxado, né? Esse negócio todo e tal. Ao levantar de supetão, não deu tempo de você entrar em equilíbrio térmico com o ambiente ainda. Isso leva tempo. Você trocar calor com o ambiente e vocês ficarem em equilíbrio térmico. Resultado. Como os seus olhos eles estão dilatados por conta da elevação de temperatura, ao entrar em contato com uma temperatura menor, lembre-se, existe a dilatação com o aumento de temperatura e existe a contração, que é o fenômeno adverso da dilatação, que é com a redução de temperatura. Aí, resultado, uma contração muito brusca do vaso sanguíneo provoca o seu rompimento. Aí você fica ali dias com uma vermelhidão absurda nos seus olhos. Antes não fica cego, né? Não, professor, corre risco, não é para correr, né? Mas, tipo assim, se a vermelhidão não normalizar dentro de 2, 3 dias, aí você tem que procurar um médico, porque pode ter havido alguma lesão mais severa no seu olho. Mas, normalmente, em 2, 3 dias, que é o tempo médio de cicatrização do olho, cicatriza muito rápido, por isso que cirurgia de olhos é um negócio de muito pouco espaço de tempo, né? Mesmo sendo cirurgia severa, 2, 3 dias é o tempo para os seus olhos fazerem a recuperação do vaso sanguíneo e voltar ao normal, a cor normal. Aí, não voltando, é que você tem que procurar um especialista para saber o que aconteceu. Fazer um exame mais profundo para ver se não houve nenhum tipo de comprometimento, né? Então, a presbiopia consiste no desgaste do cristalino. O envelhecimento, por exemplo, é um dos principais fatores da presbiopia. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado de vista cansada? Sim. Prazer, é o nome popular da presbiopia. Você vai fazer uso de lente prismática para sua correção e tal, aquele negócio todo. Certo? É aquela multifocal. É a presbiopia, envelhecimento do cristalino. As lentes multifocais, né? Então, hoje você tem uma gama de lentes diferentes, né? As tecnologias, elas vão mudando, as nomenclaturas, elas vão mudando também, né? Mas a via de regra, o que a gente tem de lente é convexa, côncava, que a gente fala de lente convergente, lente divergente, né? A lente biconvexa, a lente bicôncava, a lente plano-côncava, a lente plano-convexa e a lente prismática. Em via de regra, são essas as lentes, certo? Agora você bota uma porção de coisas. Anti-reflexo, inclusive tem materiais, né, que tornam o meio externo visível e o meio interno invisível, né? Assim, você pode colocar certos tipos de materiais que mudam a característica de como é que você visualiza a lente, certo? Isso. Aí, ó, os cálculos que a gente aprendeu lá em lentes se repetem aqui. Só tem um cálculo novo, né? Digamos assim. Que nem essa mudança brusca de temperatura pode causar um dano nos olhos. Algo de iluminação também, sai em um lugar muito escuro, você vai para um lugar muito claro de repente. Ou é só a demora de ajustar? Me diz uma coisa. Vamos supor que do João Santos Cecílio, né? Estou falando do Fabiano. Isso. Vamos supor que o Fabiano chegou para mostrar um vídeo em sala de aula. O Fabiano vai apagar suas luzes, né? Bota um vídeo aqui no projetor, vocês vão assistir. Você fica lá, assistindo. Passam uns 5 minutinhos, o Fabiano vai ligar as luzes de uma vez. Quando ele liga, qual é o primeiro impacto que você tem? É isso, né? Porque você faz um recuo e comprime os olhos. Por quê? Sua pupila está bastante dilatada. Pouca iluminação, então ela abre para captar a maior iluminação possível. Quando você entra de modo instantâneo, digamos assim,
num ambiente com muita iluminação, entra muita luz de uma vez no seu canal ocular. Isso provoca algum tipo de dano? Não, mas causa um desconforto momentâneo, que é esse fato que você dá o recuo, né? Mas não vai provocar nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de doença, nada mais severo, a não ser esse primeiro momento que você tem aquele impacto, certo? Aí, meus amores, em relação a números, a cálculos, como eu vim dizendo, só tem um grande cálculo, digamos assim, que é esse aqui, ó. A dioptria, que é o famoso grau, certo? A vergência, ela é 1 sobre F. Ela é o inverso do foco. Então, da mesma forma, o foco, ele é o inverso da dioptria. Ele é o inverso da vergência. A nomenclatura muda muito de acordo com livros. Tem livro que usa V, tem outro que usa D, né? Então vale muito relativo isso. É a única fórmula nova, né, que você encontra. Mas o resto, as equações de Gauss, né? As fórmulas de Euclides linear, tudo que a gente viu anteriormente em espelhos e em lentes, você volta a encontrar aqui, do mesmo jeitinho. Beleza? Tranquilo? Alguém pode ver a minha primeira questão aí, do que é que ela trata? Só professora, por que esse jogo mais cabelo elétrico? É o próximo assunto, não tá? É a quantidade. Você viu um filme do jornal, vai ser. Não vou responder. Ele viu. Você quer Tem fazer? muita gente que gosta de filme de terror, não aí, no jogo. Ó, uma arma era Mas completamente jogo não tem como não. inofensiva, mas seus oponentes morreram em massa. Quê? Uma arma era completamente inofensiva, mas seus oponentes morreram em massa. Uma arma inofensiva. E mesmo ela sendo inofensiva, os oponentes morreram em massa. Tipo, assim. Sim, eu penso isso aí. E aí, me diz a primeira questão aí, como é? Em uma consulta oftalmológica, um paciente foi diagnosticado como hipermétrope e para sua correção visual foi prescrita uma lente de 2 DI. A lente prescrita é... Então, peraí. O cara é hipermétrope, né? Se o cara é hipermétrope, então ele vai precisar utilizar uma lente de natureza convergente. Beleza. Aí diz que tinha quantas dioptrias? 2. Como é convergente, a dioptria é positiva. Vai ter mais 2. Então, dessa forma, ele quer saber alguma coisa a respeito de foco? Sim, a distância focal é igual a... Normalmente ele quer saber isso, né? Então, o foco ele é o inverso das dioptrias, ele é o inverso da vergência. Então, ele é 1 dividido por mais 2. Portanto, a abscissa focal ela é 0,5 metros. Ou é centímetros. Metros. Pronto. Esse D, qual é o nome dele? Dioptria. Assim, ó. Esse DI, né? E o F é o foco, né? Dioptria. Também chamada divergência. É porque, na verdade, a dioptria ela é a unidade, entendeu? Só que, nesse caso, a gente trata a unidade de medida como se fosse para grandeza. É muito comum você encontrar isso daí. 2 DI ao invés de falar divergência. Eles falam dioptria. Certo? Fácil, né? Aplicação direta da forma. Segunda. Em divergência é o nome chique da gala. Oh, não. Não. Drink no inferno. Não foi que tinha. Tá gastando? Você nunca viu assim, filme é esse. Como assim? Do Robert Rodrigues, pô. Piorou. O que fez Pequenos Espiões. Ah, Ele mesmo. Esse aqui tu sabe, esse aqui é muito fácil. não, mas essa vai ser a segunda questão. Ó, Dá o uma questão assassino dois se aí. escondeu onde ninguém suspeitava, depois disso ele continuou matando. Que é? O assassino se Escondeu escondeu. onde ninguém suspeitava, depois ele continuou matando. Muito cemitério. Aqui no Ceará seria o Pernambuco cabeludo. Não. Vai. Conhece não? O mito? Não. Eu vou fazer melhor vocês. Vai. O olho humano pode apresentar algumas anormalidades que levam à dificuldade de enxergar em algumas situações. Com base nos conhecimentos sobre ótica geométrica, é correto afirmar: a correção da hipermetropia é possível através da utilização de uma lente divergente. Através de uma lente convergente de dioptrias e abscissas focais positivas.
Certo, letra A é falso. O cristalino é a parte frontal do olho e funciona como Não. uma lente divergente do tipo convexa. Ele não é a parte frontal do olho, ele é a parte interna do olho. A parte frontal do olho é a pupila. Mas ele funciona como uma. A miopia é a normalidade que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular e sua correção é feita através do uso de lentes prismáticas. Não. A miopia, ela é a ametropia que consiste no encurtamento do globo ocular. E a correção da miopia, ela é feita através de lentes divergentes e não prismáticas. O estrabismo é mais Vocês sabem o que é estrabismo? Sei quando a pessoa tem uns olhos. Estrabismo é uma diferença linear na posição dos olhos. Seus olhos, eles devem ser perfeitamente retilíneos. O motivo? Nós temos não só uma visão frontal, mas temos uma visão periférica. Então, eu olho para você aqui, fixado em você, mas eu consigo ver que ela está aqui ao meu lado. Eu consigo ver que ela está cutucando aí no relógio. Enfim, eu tenho visão periférica, eu tenho visão lateral. Né? Então, o estrabismo, ou você tem os olhos muito próximos, ou você tem os olhos muito separados. E aí você tem que fazer lentes prismáticas para a correção do estrabismo. É cirurgia. Não, com lentes também você faz a correção. Como- Cirurgia é o último caso, né? Aí o olho vai pro lugar. Com a lente. Que massa! Quando não, entendeu? Mas, obviamente, né? A cirurgia é o melhor caso porque você fica perpetuamente com os olhos corretos. Né? A lente só deixa você com os olhos ajustados no momento. Ai, que merda. Então, quando você tira, os olhos voltam à posição normal. Não é possível um óculos botar o olho no lugar. Eu tenho uma amiga que ela só fica assim, quando ela desfoca, aí o olho dela vai pra cá, mas quando ela cresceu, ela era vesga, aí ela usa o óculos. Eu Aí tenho, ela corrigiu mais de vez em quando ela ainda fica vesga, porque ela desfoca das coisas. eu tenho uma amiga professor de física. O olho humano ele é muito interessante. Né? É um corpo muito interessante. É o Laércio, trabalha comigo no Cristo. A gente conversando uma vez, aí ele é mais velho do que eu, tenho 50 e poucos anos. Eu tenho 25. É sério? É. Que queixo. Vai apostar com ela. É sério? É. Eu já fiz de menos. Achava que eu tinha menos? Eu achava que eu tinha 30, porque tá era aquele coordenador aí, em cima muito bom. Não, mas eu achava que tinha 30 também. Mas assim. Ah, tá sendo legal, né? Ah, porque tá coordenador de partido, pessoa com 25 anos. Não, mas... É o Cristo que a gente tá falando. Né? Eu sei lá, não sei lá. Eu quero ter a mim. Não, é o Cristo. Hã? Eu já estudei no Cristo, é o Cristo. Eu posso falar com o profeta. Mas não gosto de lá, não. Claro que não, ninguém gosta de Cristo. Por que tu acha que Ah, mas é muito bom. Cecília? Meu, quem gosta de Santa Cecília? Começa por aí. Não, quem gosta do Cristo? Vai pra ele. Todo mundo Não, sai- mas Santa Cecília é bem legal. Mano, pergunta pro Nicole, eu já disse. Todo mundo que sai de lá é feliz. Ah, não, exatamente, todo mundo sai lá feliz. Quando eu saio do colégio, pra mim, Mentira, do lado que o pessoal sai Parado. feliz. Vamos parar com uma Eu foto saí dele. bem feliz no meu. Ó, Mano, depende seguinte, da felicidade, né? a gente conversando, ele tinha me dito que quando era mais jovem, ele sofreu uma queda de rede. direito. De rede. Aí tava se balançando e tal, esse negócio toda a rede torou e puf, caiu no chão. Aí o fato dele ter caído consistiu dele bater com esse lado da cabeça aqui, ó, bateu com esse lado da cabeça no chão. Aí não causou, por exemplo, nenhum dano momentâneo, né? Não causou nenhum dano ao cérebro dele, não teve coágulo, só ficou aquele galinho aqui mesmo, né? Botou um jeitinho lá, poucos dias, o galo se desfez. Ele não contava que tinha acontecido um problema com os olhos. Ele só vai perceber isso quando já era tarde demais. O que foi que aconteceu? Ele começou a perder aos poucos, de modo gradativo, a visão. Entendeu? Não. Aí a visão dele começou a ficar comprometida. Como é que ele percebeu isso? Ele estava dirigindo, e ele não teve... Hã? Ele era criança. Ele cresceu. Não, crescendo, né? Aos poucos. Então foi passando os anos e foi acontecendo. Aí ele disse que já dirigindo, né? Mais ou menos já com seus 18 anos, 20 anos, ele já vinha dirigindo aqui e tal. E ele não percebeu um motoqueiro que passou literalmente ao lado dele aqui, ó. Ele não viu, ele aqui dirigindo aqui, e ele não viu. Aí quando ele viu o cara na frente, ele tomou um susto e deu uma brecada meio que brusca. Aí, cara, como é que esse cara passou aqui? Eu não vi. Aí ele pensou que era o ponto cego do retrovisor, mas disse, não, se fosse um ponto cego, eu não teria visto ele ao olhar pelo espelho. Mas eu não vi, foi ele passando do meu lado. Aí começou aí ficou aquela suspeita, mas nunca foi investigado.
Aí depois, foi quando ele percebeu que realmente estava com problema na visão periférica. Ele vinha brincando com o filhinho dele, né? Aí o filhinho dele veio, aí botou a mão aqui, aí ele foi e desviou. Quando o filho dele botou a mão aqui, ó, passou a mão e não viu levantar. Aí ele Eu vou errado. pensou nisso, não, isso aqui não tá correto. Não. Esse ano passou quantos anos com isso? Ele teve o primeiro filho dele com 27. Ah, tá. 20 anos. É. Pouco. Uns 20 aninhos, 18 aninhos, não tem problema. Enfim, resultado. Ele começou a perder a visão periférica. Ele foi ao médico e não tinha como reverter. E só de molho. Só desse olho que sofreu o impacto. Por que não tinha acontecido? As causas eu não sei explicar. Né? O que foi que aconteceu, se houve um rompimento de algum tipo de vaso sanguíneo, ou se houve um rompimento de algum tipo de conexão neuronal do olho, não sei. Aí o médico disse que não tinha reversão, né? Que ele iria utilizar os óculos, né? Para melhorar a qualidade da visão dele, mas que a visão periférica desse olho, ele podia esquecer que ele não tinha mais. Né? Ele tinha a visão frontal, mas a visão das laterais, a visão cônica, como a gente fala, Ele não pode dirigir mais. perdi. Não, ele dirige, né? De boa. Só que ele tem que estar o tempo todo de óculos. Se ele for pego sem os óculos, ele leva multa. Né? Ele tem que ter bastante cuidado em conversões para a esquerda, Meu Deus. que é com esse olho aqui. Eu acho que só por mais da minha vida consegue. Aí, Consegue, não enxerga. resultado, ele enxerga bem de boa, né? Esse olho aqui funciona perfeitamente, só que esse daqui só funciona frontal. Aí, tipo, às vezes a gente tá bebendo no canto, tal, chegando a falar com ele, é muito interessante, porque quando você bebe, o primeiro sintoma que você tem é a mudança nos seus olhos. Seus olhos ficam mais dilatados, você fica com um semblante mais alegre, né? Aí, tipo assim, quando a gente vai conversar com ele, né? Chega uma pessoa para falar com ele do lado. É automático. O olho dele vira sozinho. Então, tipo assim, a pessoa chega, bota a mão dele aqui, ó. O olho vira, aí ele vai virando aos poucos. Mas o olho vem bater bem aqui, ó. Por conta própria. Por quê? É o mecanismo de acomodação visual. Como eu não tenho a visão lateral, só tenho a frontal, o meu olho se encarrega de me mostrar quem é que está colocando a mão aqui, né? Porque quando alguém bota a mão, primeiro que você faz o quê? Olha aqui, né? A olho dele vai, ó, sozinho e vira para cá. E esse daqui fica de boa. É porque eles não Ai, vê todo, né? Mas aí ele vê tudo, né? Aí acontece, né? Por isso que eu digo, pancadas, algum tipo de coisa na cabeça é coisa séria, porque você pode ficar cego com uma pancada. Uma queda, uma coisa, você pode vir a cegueira. Então, ele continua. D. O estrabismo é uma anomalia da visão que consiste em um afastamento da retina em relação ao cristaleiro, fazendo com que a imagem seja formada depois da retina, tornando-a não nítida. Errado. Falso. O estrabismo consiste na separação dos olhos, né? É a última que tem que ser a resposta, né? O estigmatismo consiste no fato de a superfície se compondo do globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura, ocasionando uma falta de simetria da evolução em todo o eixo óptico. Falei isso no começo, né? Então, devido aos diferentes raios de curvatura, né, das nossas córneas, acontece o astigmatismo, que é a dificuldade de você focalizar as imagens e ter imagens nítidas, né? Então, com duas letras aí na resposta. Quer falar para isso? O olho humano normal possui convergência variável, o que permite que a imagem de objetos próximos e distantes seja formada na retina, ou seja, que os objetos sejam vistos com nitidez. Essa capacidade, chamada poder de acomodação, é possível graças à atuação do músculo ciliar, que contraindo-se ou relaxando-se, altera a distância focal do sistema córneo-cristalino. É por isso que muitas vezes você consegue enxergar melhor os objetos ao comprimir os olhos, com o auxílio do músculo ciliar. Então, você olha para um lugar, você olha para um objeto que está ali distante de você, você não vê formas. Ao você comprimir os olhos aqui, você consegue alongar a distância focal e, com isso, ver o objeto com maior nitidez. A solução é usar óculos. Então, tipo assim, às vezes, até mesmo você fazer uma coisa simples como isso daqui, e você comprimir o olho, já ajuda você a ver melhor. Você sempre utiliza óculos. Você quer ter um?
uma das que era da revista, sabe? E quando você tem problemas diferentes nos olhos? Quando o quê? Você tem coisas diferentes nos seus olhos. Tipo, um olho tem uma coisa e outro tem outra. É possível isso. Assim, né? É impossível você ser hipermétrope e míope. Hã? Esse olho aqui tem astigmatismo. Esse aqui não. Esse aqui tem astigmatismo. Esse tem 0. Não, mas foi o que eu te falei. Estigmatismo não só é possível, como é o que acontece. Ele nunca está sozinho. Aliás, nunca não. Mas um olho tem e o outro não, entendeu? Sim, ele quase não está fazendo. Agora, o que não acontece é, por exemplo, você ter um olho míope e um olho hipermétrope. Não existe. Esse meu olho tem, tipo, 3 graus e esse aqui tem 0,25, entendeu? Mas da mesma forma, meu olho esquerdo é. Mas é a mesma coisa. Eu sei, mas é porque a diferença é muito grande. Não sei, mas, tipo assim, fala de uma doença mais séria, glaucoma. Uma doença que leva a cegueira. Eu posso ter um olho com glaucoma e ficar cego, e o outro ficar cego. Tudo isso, né? Glaucoma é uma É, doença. então, Assim como a astigmatismo é uma doença. Mas são coisas diferentes, Não. entendeu? São Assim, doenças. você não tá sendo olho, só que, tipo assim, glaucoma você gosta só em um. Agora, miopia, você tem um dois, entendeu? Não, nem sei. Você pode ter Não, exatamente. hipertrofia em um. Você pode ter, por exemplo, um olho astigmático, entendeu? E o outro míope. Hipermetropia. Você pode, entendeu? Não, mas meu professor, o primeiro professor que era o Lauro Júnior, tinha, tipo, hipermetropia em um, miopia em outro. Não. Ele disse que a lente dele era separada por causa disso. Não. Aí, quando você tem a lente multifocal, não é porque você tem miopia em um e em outra. É porque você já sofre de presbiopia. É normalmente que usa esse óculos aí é que já tem idade avançada. Então, Mas assim, o fato de você ser acometido de uma metropia em um olho e o outro não ter, não quer dizer nada. Você pode, sim, ter só um olho doente. É normal. Entendeu? Não é porque você tem... Porque entende, os canais oculares, eles não são conectados. Entendeu? Por isso que se eu perder a visão de um olho, o outro funciona, porque a conexão com o cérebro é independente. Né? Por isso que é bom. Né? Você pode, por exemplo, perder um dos olhos e o outro funcionar de boa. Ele disse que você pode ter só um olho míope e outro olho pode ser hipermétrope. Não pode ser um olho ao mesmo tempo míope. Isso. Então pode ser, então. Você não pode ter no mesmo olho as duas doenças. Pois é, mas ele era míope e Hipermétrope? Um olho míope e um olho hipermétrope pode. mas aí Você não pode ter dentro do mesmo olho as duas doenças. Só que aí você pode ser míope e ficar com presbiopia. Sim, E aí você precisa de porque é o envelhecimento. Aí você vai usar um multifocal. E você pode ter um olho com míope e outro É olho. por isso que aquele óculos ali, ele amplia imagens para baixo e imagens reduzidas Ou para seja, cima. no futuro você vai ter tudo. No futuro você é presbíopio com certeza. Entendeu? Todos nós seremos. Chegarmos na velhice. Pensei também. Ai, acabei de dizer que podemos falar de óculos. Sim. Daiane. Daiane, a atriz. Ninguém está indo. Sim, é o que a questão falou. O que é? Ah, era eu que estava lendo, né? Quando um objeto distante é aproximado do olho, para que ele continue sendo visto com nitidez, é necessário que o músculo ciliar atue no sentido de A. Aumentar a distância focal do sistema córneo cristalino. Não entendi, não. Queria lá, pergunta de novo. É. Quando um objeto distante é aproximado do olho, para que ele continue sendo visto com nitidez, é necessário que o músculo ciliar atue no sentido de A. Aumentar a distância focal do sistema córneo-cristalino. Certo. B. B. Diminuir a distância focal do sistema córneo-cristalino. C. Manter constante a distância focal do sistema córneo-cristalino. D. Diminuir a abrangência do sistema córneo-cristalino. E E. Manter constante a abrangência do sistema córneo-cristalino. Porque assim, quando você está com um objeto aqui, distante de você, e você está vendo, né, o objeto nítido, com nitidez, é porque você achou a distância focal correta.
Para você aproximar um objeto e ele continuar sendo nítido aos seus olhos, você vai contar com a ajuda do músculo ciliar aqui para manter essa distância focal, né? Você nem pode aumentar, você nem pode diminuir. Mas você tem que ajustar seu olho, né? Isso acontece, por exemplo, com câmeras, né? Quando o foco da lente está com problema, eu posso fazer um mecanismo simples, como aproximar a minha mão e depois Exato, não deu tirar certo, tá jurando. e a câmera normalizar, ela voltar a focalizar. Porque aí o fato de aproximar e afastar vai manter a abscissa focal constante. Tem algum item que fala disso, manter o foco constante? Manter a constante a emergência do sistema. Corre que está aqui. Só fala de divergência, não fala de foco. Tem, manter a constante a distância focal do sistema corre que está aqui. Uhum. Porque eu não posso, se eu manter a divergência constante, lembre-se que a divergência ela é metade do foco, né? Então, seria manter metade do foco constante. Claro. Vem que ali a 4. Você sabe que É o quê? eu leio. As imagens projetadas nas telas do cinema são reais e maiores que o objeto. Se o sistema óptico do projetor de um cinema fosse constituído apenas de uma lente de distância focal F, este seria divergente e o objeto deveria ser colocado a uma distância lente menor que F. Divergente e o objeto deveria ser colocado a uma distância de lente maior que F e menor que 2F. Convergente e o objeto deveria ser colocado a uma distância de lente menor que F. Convergente e o objeto deveria ser colocado a uma distância de lente maior que F e menor que 2F. Convergente e o objeto deveria ser colocado a uma distância da lente maior que 2F. Entendi nada. Ah, mas aí tu Deixa também. eu olhar aqui, né? A questão é a quarta. Aí você só pensa no barquinho. Era aquele o barquinho, não. As imagens projetadas nas telas dos cinemas são reais e maiores que o objeto, certo? Se o sistema óptico do projetor de um cinema fosse constituído apenas por uma lente de distância focal F, esta seria. Bem, se a imagem ela é real e maior que o objeto, vamos lembrar de espelho. Se fosse espelho, só seria possível se o espelho fosse côncavo, correto? Porque o espelho convexo, ele só teria exclusivamente, somente uma imagem, virtual, direito, reduzido. Foi o que eu falei na aula de lentes, que o que você aplica a espelho côncavo, você aplica em lente convergente, né? Então, de cara, a lente só pode ser convergente. E me diz uma coisa, para que nós tenhamos uma imagem real, invertida e maior que o objeto, né? Uma imagem real, invertida e maior que o objeto. O objeto ele tem que estar localizado onde em relação à lente? Se fosse no espelho, seria entre o centro de curvatura e o foco, correto? E se for dentro de uma lente, é entre o ponto antiprincipal e o foco. Então, por exemplo, sendo dentro de uma lente, a esquematização ela seria mais ou menos assim, ó. Eixo principal. Aí aqui nós temos o ponto antiprincipal, a abscissa focal, a lente. Temos aqui a lente. Então, o objeto ele tinha que estar aqui, ó, entre o ponto antiprincipal e o foco, certo? Essa aqui, Porque passa paralelo. isso, aí incide paralelo, refrata pelo foco, certo? Aí o outro ele incide pelo foco e para paralelo. Aí vão se cruzar formar as imagens. Muito bem. O que é que acontece? Ó? Aqui é F. Aqui
é F também. E daqui para cá, ó, é R. É o raio de curvatura. Lembre-se, R é 2 vezes F. Então, o que é que eu posso dizer com certeza? É que a distância do objeto à lente tem que ser um valor menor do que 2F. Certo? Então, a distância do objeto à lente tem que ser um valor menor do que 2 vezes F. Divergente, falso, tem que ser convergente. Divergente, falso também, tem que ser convergente. C, convergente. E o objeto deveria ser colocado a uma distância da lente menor do que F. Menor que F? Não. Maior do que F, né? D, convergente. E o objeto deveria ser colocado a uma distância da lente maior que F e menor que 2F. Correto. Ele tem que estar por aqui, ó. Maior do que o foco e menor do que o raio. Então, com o desenho, né, fica mais fácil de enxergar. Letra D de 15, resposta correta. E eu vou embora e vou mexer. Daqui a pouco só vai falar um pouco mais cedo. Quinta. Um médico dermatologista, lembrando, né? Minhas aulas mudaram. Então, agora nós somos de quinta e sexta. Um médico dermatologista examina uma mancha em um paciente usando uma lupa. Lupa é lente convergente, né? Conforme a figura abaixo. A lente convergente porque ela tem o poder de aumentar aqui. Porque ela tem o poder de aumentar as imagens. Aquele fato. Se o médico observa uma imagem virtual da mancha com o dobro de seu tamanho, é correto afirmar que a lupa é uma lente. Só pode ser convergente, né? Então, A e B é falso. C, convergente. E a mancha se encontra a uma distância da lente maior do que a distância focal. Menor do que a distância focal. Tem que estar aqui, né? Ó. Tem que estar entre o foco e o vértice. Letra D. Convergente. E a mancha se encontra entre o foco principal do objeto e a lente. Tá correto? Então, vai estar entre o foco, objeto, que é esse foco desse lado aqui, o outro é foco imagem, né? Então, está entre o foco, objeto e a lente. E o que é que a E fala? Convergente. E a mancha se encontra sobre o foco principal, objeto da lente. Se for sobre o foco, a imagem é imprópria. Então, letra D, resposta 5. Sexta, essas questõezinhas são boas de fazer, né? Sexta, podemos definir o defeito visual hipermetropia como sendo um defeito oposto ao defeito visual míope. Não permite visão nítida de um objeto distante. A hipermetropia caracteriza-se por um achatamento do olho na direção do eixo anteposterior ou por uma convergência diminuída em relação tem um algo aqui, né? Faltou. Em relação ao olho normal. No caso da hipermetropia, a imagem é formada depois da retina. E isso provoca falta de nitidez na formação de imagens próximas. Para que uma pessoa hipermétrope consiga enxergar com nitidez os objetos que estão próximos a ela, é necessário aumentar a convergência de seu olho. Então, foi extraído aí, né, do mundo da educação. Uma pessoa que possui hipermetropia pode utilizar lentes para corrigir esse defeito visual. Neste caso, para a correção do defeito visual, pode-se utilizar, pelo amor de Deus, né? Falamos disso direto há pouco tempo. Lentes biconvexas. Lentes planas e paralelas. Espelhos convexos. Fazer uma lente de espelho. Lentes bicôncavas. E lentes plano-côncavas. Me diz uma coisa. Para corrigir hipermetropia, qual é a lente que eu utilizo? Falei no início da aula. Então, é côncava, mas eu tô entre a bicôncava e a plano-côncava.
Me diz uma coisa. A lente que eu utilizo, ela é convergente ou ela é divergente? Hipermetropia. Hipermetropia, a lente ela é convergente. Se a lente é convergente, ela recebe o nome final de côncavo ou de convexa? Convexa. As lentes de borda fina, que são as lentes convergentes, recebem o nome de convexa. A nomenclatura é oposta. Mas tu não acabou de falar que se aplica lá no espelho côncavo, né? Certo? Então, dessa forma, só pode ser lentes o quê? Convexa. Biconvexas. O que é biconvexa? As duas faces são convexas. Ela tem mais ou menos um formato assim. Ah, nossa. É só porque são duas lentes, então. Né? São duas lentes Mas combinadas. só eu de dentro. Isso. Aqui assim, ó. E aqui assim. Que decepcionante, viu? Geralmente, pra fazer alguém errar, né? Para lente convexa, né? Eita, que a papo cheio, uma coisa dizer. Responda para mim a próxima questão. Então, enquanto eu respondo aqui, a pessoa fala comigo. Eu usei 10 minutinhos. Vamos lá, tem que fazer mais uma. Deu certo fazer? Parei igual, né?
É a 7, levaria a 7. Na figura, o texto é visto através de duas lentes esféricas, M2. A imagem formada pela lente 1 aparece menor do que o próprio texto, e a imagem formada pela lente 2 aparece maior. Então, a lente 1, ela é divergente, e a lente 2, ela é convergente. Pela observação, a figura constata que a lente 1 é divergente, e a imagem formada por ela é... E saber se a imagem da 1 é real, virtual, e da 2 é real, virtual. E aí, a resposta? Não sabe? Assim, eu tenho uma A lente divergente forma qual tipo de imagem? A mesma imagem do espelho convexo. Virtual, direita, reduzida. E a outra lente? Ela está mostrando invertida à direita. O texto. O texto está de cabeça para baixo e na direita. Então é virtual, direito, maior. virtual direito maior. Ou seja, ela está bem próxima do texto, para poder fornecer uma imagem dessa. O que é que ele diz, José? Calma, é real ou virtual? Virtual. Se é direita, a imagem direita é virtual. Imagem real é invertida. Peraí, perdi. Mas não, aí me confundiu. Eu perdi também aqui. Ó, no texto, Tá tudo igual. as letrinhas estão direitas ou estão invertidas? Então, a imagem que você está vendo aqui é uma imagem virtual. Se ela é virtual, está ampliada, é virtual, direita maior. Ou seja, as letrinhas elas estão entre o foco e o vértice da lente. Certo? Ao ver que ele pede a respeito do quê? Pela observação da figura, constata-se que a lente 1 é divergente. Que a imagem é virtual e reduzida. A imagem formada por ela é virtual. E que a lente 2 é convergente. E a imagem formada por ela é virtual. A gente não falou dela, ué. Virtual. Beleza? Em casa, concluam, né? Qualquer dúvida, vocês falam comigo, vou sair do teu, não te mais cedo hoje, que eu tenho que fazer um negocinho. Amanhã começamos a ler, né? Eletrostático. Ai, não. Eu vou ficar mais elétrico que tudo isso aí. É. Tá bom.